Bem-vindos ao primeiro decálogo do NOPED, com reflexões coletivas sobre autores negros e negras brasileiros. Hoje com o livro Eu Sou Atlântica, de 2006, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, organizado por Alex Hatz. Tenhamos todos um bom debate. Boa tarde, eu sou a Conceição e vou dar início à apresentação desse livro, falar um pouco sobre o livro organizado pelo Alex Hatz, sobre a trajetória de vida da Beatriz Nascimento, e também falar um pouco sobre essa intelectual negra ativista, sobre a qual o Alex Hatz organiza esse livro. Só peço um pouquinho de paciência, que eu vou projetar minha tela aqui, para a gente ter a imagem da Beatriz Nascimento durante a apresentação. Espero que estejam vendo. Bom, o livro que nós vamos trabalhar hoje, né, dando continuidade ao debate, às discussões sobre intelectuais negros e negras, é o livro A Sua Atlântica, sobre a trajetória de vida da Beatriz Nascimento, organizada pelo antropólogo Alex Hatz. Esse texto, esse livro, né, de 2006, ele é organizado por esse antropólogo há 10 anos após o assassinato da Beatriz do Nascimento, que ocorreu em 1995. Então, trata-se, né, do resgate, né, da intelectual Beatriz Nascimento, definida pelo autor como uma mulher negra, nordestina, migrante, professora, historiadora, poeta, ativista e pensadora. O editor da imprensa oficial de São Paulo, que fez a apresentação desse livro, ele anota no seu registro, dizendo que o livro reata um diálogo solidário e comovido com Beatriz Nascimento, procurando recolocar sua voz nos circuitos acadêmicos e militantes. Esse livro está dividido em duas partes, né? A primeira parte, que ele denomina de quantos caminhos percorro, ele vai mostrar, né, como ele construiu, quais são as teias de relações, as estratégias, né, os deslocamentos que ele, Alex Hatz, realizou para poder coletar, né, a profundidade de material que foi produzido por essa intelectual ao longo de 20 anos de carreira acadêmica, de ativismo, né, de militância, né, como professora, como pesquisadora, né, como poeta. Então, havia uma profusão de material que foi produzido pela Beatriz do Nascimento, e assim como ela se deslocou por vários ambientes, por vários debates, por vários locais, né, tanto os nacionais quanto internacionais, esse material que foi produzido por ela estava disperso por vários lugares, e o Alex Hatz, ele percorre esses caminhos com o objetivo de juntando, de coletando todo esse material com o intuito de elaborar essa obra que ele nos apresenta e que ele nos lega. Ele fala que nessa segunda parte, abre aspas, citando Alex Hatz, ponho-me em face de seu discurso de mulher negra, ativista intelectual, e travo um diálogo com suas ideias, respeitando contextos e trazendo à luz nomes, vozes que lhe foram referências, interlocutores ou contendores em seus territórios discursivos. A segunda parte desse livro, né, é um rol de textos que foram escritos pela Beatriz do Nascimento e publicados, difundidos em vários meios, né? Ele constitui-se, essa segunda parte, numa coletânea de artigos publicados pela autora em periódicos acadêmicos, revistas semanais, jornais de opinião, incluindo
a chamada imprensa negra. Trata-se de ensaios que apresentam o que considera o que ele considera ser seus temas centrais, com destaque por uma pesquisa acerca do fenômeno dos quilombos e de suas ideias a respeito do racismo e da situação da mulher negra. A Sueli Carneiro, que é quem assina o prefácio desse livro, ela faz a seguinte anotação sobre a obra escrita pelo Alex Hattis, e é muito emocionante até a forma como ela registra, né, a emoção dela, né, de ter esse livro organizado por esse intelectual, sobre essa intelectual, sobre essa mulher que ela chama de rainha, né? E aí ela diz o seguinte: Hattis nos traz de volta Beatriz Nascimento e nos permite continuar o diálogo interrompido pela sanha assassina de um misógino que logrou silenciar para sempre uma rainha. Mas como rainhas não morrem, sai de cena no racho de luz, como as estrelas, ei-la de volta trazida pelas mãos desse pesquisador, escoando os seus e os nossos sonhos de liberdade. E eu quero começar falando um pouco da trajetória de vida da Beatriz do Nascimento, trazida pelo Alex Hattis, com esse texto, com esse trecho de um artigo chamado Negro e Racismo, que foi publicado na revista Cultura Vozes em 1974, na qual ela diz, né, ela define o que é ser negro, ela se coloca nesse debate, né, dizendo que ser negro é enfrentar uma história de quase 500 anos de resistência à dor, ao sofrimento físico e moral, a sensação de não existir, a prática de ainda não pertencer a uma sociedade na qual consagrou tudo o que possuía, oferecendo ainda hoje o resto de si mesmo. Ser negro não pode ser resumido a um estado de espírito, a alma branca ou negra, aspectos de comportamento que determinados brancos elegeram como sendo de negro e assim adotá-los como seus. Né? Esse trecho desse artigo da Beatriz do Nascimento, ele nos coloca, né, em contato, em diálogo com o pensamento dessa intelectual e da originalidade, da potência que é o pensamento dessa mulher que hoje a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre a obra dela e de todo o legado que ela deixou para gerações futuras. Maria Beatriz do Nascimento nasceu em Aracaju, Sergipe, em 12 de julho de 1942 e faleceu no Rio de Janeiro em 1995. Beatriz vem do latim Bellatrix, que quer dizer aquela que faz os outros felizes, né? E Beatriz, eu acredito que ela nos faz feliz, né, ao nos legar todo esse material, toda essa potência que é a produção acadêmica dela e que nos coloca em diálogo com esse debate tão necessário e tão atual sobre o que é o negro na sociedade brasileira e todos os desdobramentos de ser negro nessa sociedade brasileira. Beatriz do Nascimento é filha de Rubina Pereira do Nascimento, dona de casa, Francisco Xavier do Nascimento, pedreiro, sendo oitava entre 10 irmãos. Aos 7 anos, ela migrou com a família para o Rio de Janeiro no final de 1949. A família dela se instalou no bairro do Cordovil, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E ela é sempre associada à obra de Beatriz ao circuito do Rio de Janeiro, ao circuito de São Paulo, né? E eu vejo aqui, esse é o primeiro deslocamento que a Beatriz do Nascimento realiza na sua infância, né? Que é esse deslocamento através dos fluxos migratórios que levaram várias pessoas nordestinas, né, a saírem da sua localidade em busca de melhores condições de vida no eixo, né, Rio-São Paulo. Outro deslocamento que ela realizou na sua infância, que ela narra nos seus textos, nos seus poemas, são deslocamentos ainda quando ela era estudante
na cidade que ela morava, né? Quando ela diz que, por exemplo, a escola que ela estudava era uma escola que foi construída num terreno cedido pela avó dela, né? Porém, ela se sentia deslocada dentro daquele ambiente, né? Porque era um ambiente hostil para uma garota negra, e ela tinha que para ser aceita, para não sofrer nenhuma retaliação dos professores, ela tinha que ficar muito bem comportada dentro dessa sala, e ela nem sequer pedia para sair, para ir lá fora, né? Isso não é ser bem comportada no pensamento dela, isso é sofrer racismo, isso é sofrer opressão, né? Isso estar deslocada dentro do seu próprio território, né? E aí, esse texto do Alex Hatch, ele se centra principalmente nessa trajetória acadêmica da Beatriz do Nascimento, né? Ele desloca esse foco da análise para essa trajetória acadêmica dela. Ela inicia esse percurso acadêmico, né, de como se constrói essa trajetória de uma intelectual negra no Brasil em 1968, né? Vamos situar esse período que a gente está em plena ditadura militar. É quando você tem o ingresso dessa intelectual numa universidade federal, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em pleno, né, início, né, da ditadura militar. Ela se forma em História em 1971 e ela traça a carreira dela, basicamente todo, nesse campo disciplinar, que é o campo da historiografia. E é nesse campo disciplinar que ela vai se deparar com uma construção de negro, né, que ela vai se dedicar a desconstruir a partir das suas pesquisas, colocando, inclusive, a sua própria experiência de mulher negra, a própria experiência do coletivo, da população negra, para poder refutar, criticar e combater esses modos de se compreender o negro na academia brasileira. Ela esteve à frente, a Beatriz do Nascimento, a gente vai lendo um pouco da trajetória dela e vai percebendo que a Beatriz, ela não está em isolamento, que ela está em constante conexão, né? Ela é inquieta, né? Se essa é a palavra que eu posso usar, eu percebo que a Beatriz do Nascimento, ela é inquieta, ela está sempre se movimentando, ela está sempre dialogando, ela não está se perdendo com debates pequenos, ela está interessada em coisas muito mais amplas, ela vai para ali, ela se desloca para lá, mas sem perder qual é o foco que ela tem, né? Qual é o lugar dela de mulher negra, qual é o lugar dela de pessoa negra e qual é o foco que ela quer combater, né? Quais são as batalhas que ela escolhe para poder combater, né? Ela esteve à frente da criação do Grupo de Trabalho André Rebouças, em 74, na Universidade Federal Fluminense, compartilhando com estudantes negros universitários do Rio e São Paulo a discussão da temática racial na academia e na educação em geral, a exemplo da Quinzena do Negro, realizada na USP em 1974. Né? A participação dela, ela se coloca nesse grupo como orientadora, né, dos outros estudantes dentro desse grupo, né? E a organização dele demonstra essas várias conexões que a Beatriz do Nascimento ela estabelece tanto com intelectuais nacionais quanto estrangeiros, porque esse grupo é extremamente amplo. Em 1981, ela concluiu a pós-graduação Lato Sensu em História na Universidade Federal Fluminense e ela cursou 2 mestrados. Né? Ela cursou o mestrado em História, que ela não concluiu, né? Que seria entre 79 e 84, na Federal Fluminense. E quando ela foi assassinada em 95, ela estava cursando o mestrado em Comunicação sob a orientação do Muniz Sodré. Alguns temas centrais que estão presentes na obra da Beatriz do Nascimento ao longo dos 20 anos que ela se dedicou, né, que ela enveredou por essa carreira acadêmica. Né? Ela tornou-se estudiosa das temáticas do racismo e dos quilombos, abordando ainda a correlação entre corporeidade negra, espaço e as experiências de longo deslocamento socioespaciais de africanos e africanas e descendentes por meio de noções de transmigração e transatlanticidade, que são os conceitos, né, que ela cunhou para poder compreender
os africanos da diáspora, né? Os negros, né? A questão do negro aqui no Brasil. Há vários registros, né, sobre a produção acadêmica da Beatriz do Nascimento. Há registros seus em entrevistas a jornais de circulação nacional, como, por exemplo, o Suplemento Folhetim da Folha de São Paulo, e artigos publicados em periódicos relevantes, por exemplo, a revista Cultura Vozes, os Estudos Afroasiáticos e a Revista do Patrimônio Histórico. A Beatriz do Nascimento também compôs o conselho editorial do Boletim do Centenário da Abolição e República, no qual era responsável pelas entrevistas. Né? Numa outra obra organizada pelo Alex Rates, na qual estão presentes vários outros artigos, textos, inclusive textos inéditos que não estão nessa coletânea que nós estamos tomando por referência, né? No outro livro chamado Uma História Feita por Mãos Negras, ele demonstra, né, que a Beatriz do Nascimento ela tinha uma importância no seu tempo e hoje. Né? No seu tempo, a Beatriz do Nascimento ela era convidada para participar de vários coletivos, né? Tanto do movimento negro, quanto aqueles movimentos, né, que faziam recorte de gênero, que discutiam a questão da mulher negra. Né? Entidades como a OAB convidavam a Beatriz do Nascimento para fazer debates, ela viajava para outros estados, viajou para outros países, tanto da Europa quanto da África, enfim, né? As ideias dela circulavam por vários locais, não necessariamente impressos, né? Mas ela circulava através também da oralidade, dos debates, se colocando em todos os debates. E o fato dela ser convidada para vários eventos, inclusive fora desse circuito acadêmico, né, faz com que a gente perceba a importância, a repercussão da produção dessa intelectual no contexto em que ela viveu. Um dos seus trabalhos mais conhecidos e de maior circulação trata-se da autoria e narração dos textos do filme Ori, dirigido pela socióloga e cientista Raquel Gerber. Essa película documenta os movimentos negros brasileiros entre 1977 e 1988, passando pela relação entre Brasil e África, tendo o quilombo como ideia central. Apresenta, dentre seus fios condutores, parte da história pessoal de Beatriz Nascimento. Isso é uma marca dessa intelectual, né, que ela parte da sua experiência pessoal e da coletividade a qual ela pertence, para ela refletir sobre os temas que estão em voga, né, os temas que ela não se furta a discutir. Através dessa participação, esboça-se outra vertente de suas preocupações. Ela escrevia e falava com uma declarada intenção estética, né? É uma forma, né, peculiar e original também que a Beatriz tem de escrever e também de narrar. Né? Às vezes, né, para algumas pessoas que não estão muito habituadas a ouvir intelectuais negros que pensam a partir de uma outra perspectiva, fora do circuito eurocêntrico, pode até achar que a Beatriz do Nascimento é simplista ou então fala de maneira incompreensível. Porém, é uma forma própria, poética, que ela tem de escrever e de falar, de se comunicar, o que me faz pensar, por exemplo, na forma que o próprio Frantz Fanon escreve, né? Que é uma forma poética, uma forma diferente, que traz temas extremamente densos e complexos e traz numa linguagem, numa outra perspectiva, né, que é diferente da perspectiva eurocêntrica de se elaborar conhecimento. Um tópico que o Alex Rates traz nessa obra é que ele escreve assim, memórias seletivas. Quem lembra de Beatriz do Nascimento? Né? Ele fala que entre 1995 e 2004, nesse período logo após a sua morte, ela foi relativamente referida, sobretudo por pesquisadores, intelectuais e artistas ativistas vinculados aos movimentos negros. Né? Ela também foi referida no Carnaval de 97, né? Pelo bloco Afro e Leaie, né? Que a homenageou com o tema Pérolas Negras do Saber.
E hoje, eu acrescentei aqui hoje, né? O Alex Hatch, ele escreve ali até 2005, né? Aí eu coloquei aqui hoje, né? Quem é que lembra de Beatriz do Nascimento? Eu percebo, né, que Beatriz do Nascimento, ela está em vários lugares, ela está em vários coletivos. Ela está em coletivos como esse do NUPED, ela está em vários, né, e outros coletivos, dentro e fora da academia. É através da Beatriz do Nascimento, por exemplo, que muitas entidades estudantis, que muitos coletivos de estudantes dentro das universidades, elas começam a refletir sobre, né, os currículos eurocentrados e começam a discutir, questionar esses currículos eurocentrados e pressionar os departamentos, os colegiados, para que eles possam mudar, né? Propor mudanças, principalmente aí na questão das bibliografias que são disponibilizadas pelos docentes das disciplinas que são ofertadas nesses cursos de humanas. E aí eu estava lendo um pouco do que se propunha ao grupo de trabalho da Rebouças, que ela coordenou e orientou, participou durante muito tempo. Uma das proposições, lá na década de 70, com a criação desse grupo, era justamente era pressionar os departamentos, os colegiados e os professores para que eles colocassem intelectuais negros e negras, colocassem intelectuais que trouxessem uma outra perspectiva sobre o negro, sobre os estudos do negro no Brasil, que não tivesse restrito somente aquele mundo da escravidão, como ela vem denunciando ao longo dos textos dela, quando ela adentra nesse campo disciplinar na história e se depara da forma como esses intelectuais tratam a questão racial brasileira, que se resume ao mundo da escravidão, e quando trata do contexto contemporâneo, é uma questão social, né, retirando desse debate o recorte racial, que para ela e para nós, intelectuais negros, é fundamental. A Beatriz do Nascimento, ela traz para a presença dela dentro do ambiente acadêmico, né? Ela não pode ser ignorada, como Alex Hatch diz, né? Por mais que se queira silenciá-la, por mais que se queira ignorá-la, a presença de uma mulher negra como Beatriz do Nascimento, dessa rainha, né? Como diz a Sueli Carneiro, ela jamais pode ser ignorada, né? E aí, os temas que ela traz também são temas que vão repercutindo e chegam até nós os temas que a Beatriz do Nascimento levantou lá na década de 70, na década de 80, eles repercutem até hoje, eles chegam até nós. Então, essa mulher negra nordestina, migrante, professora, historiadora, poeta, ativista, pensadora, qual o seu lugar em seu tempo para a academia e para os movimentos negros? A Beatriz do Nascimento, um dos temas que ela debate, que ela defende, é que a história do homem negro, ela deve ser também escrita por negros, o que exigiria inclusão no meio acadêmico de outros pontos de vista. Então, percebam que ela não diz, por exemplo, que a história do negro tem que ser escrita somente por negros, que as pessoas brancas elas não podem escrever as histórias do negro. O que ela está dizendo, né, é que o negro, né, toda a sua potencialidade, ele tem que participar dessa história, né? Ele tem que também estar dentro desse campo disciplinar, desse debate, construindo essa história, que ela diz que é uma história até então escrita por mãos brancas. Por isso, o título do outro livro que o Alex Hatch debate é uma história feita por mãos negras, porque é isso que ela defende, né? O intelectual negro, o pesquisador negro, participando também desse debate, mas também não é só participar, né? Porque tem muitas pessoas negras que adentram dentro da academia, né? E adotam uma postura assimilacionista e integracionista, né? Que age de acordo com o status quo, com o padrão de pensamento, com o padrão de conhecimento já estabelecido dentro da academia e que não cria nenhuma rachadura,
que não cria nenhuma fissura. É exatamente o oposto que a Beatriz do Nascimento está defendendo. É a inclusão, a inserção da população negra no ambiente acadêmico e tensionando, questionando toda essa produção pautada no ponto de vista eurocêntrico que nos coloca no campo do cativeiro, da escravidão. Na conferência que ela participou, né, com um texto sobre historiografia do Quilombo, na Semana de Quinzena do Negro na USP, em 1977, ela demarca o seu ponto de vista como historiadora negra, né? Ela se coloca nesse debate, ela não se furta a esse debate e ela também não se anula. Ela se coloca nesse debate como uma historiadora negra que traz uma outra perspectiva, ela enfrenta naquele contexto, vamos lembrar, né, que a academia brasileira, se hoje ela ainda é majoritariamente branca, heteronormativa, né, na década de 70, na década de 80, ela era muito mais, né, e existia esse campo de estudo dentro da historiografia, da sociologia, da antropologia, era o campo de estudos majoritariamente dominados pelas pessoas brancas, pelos homens brancos, principalmente, quem detinha o saber, né, a produção de conhecimento sobre a questão racial no Brasil. E a Beatriz do Nascimento, ela entra nesse debate extremamente espinhoso, e ela traz essa outra perspectiva. E ela diz o seguinte: quando cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração, como se a gente não tivesse, né, outra possibilidade de existência fora do campo da escravidão. Né? E aí ela vai mostrando, inclusive os estudos dela sobre Quilombo, é nessa perspectiva de mostrar as várias outras possibilidades de existências possíveis para a população negra, trazendo outros debates. Um outro ponto que o Alex Hatch traz no texto dele, né, que a Beatriz do Nascimento, como eu já comentei, ela tem uma forma própria de escrever, de falar, né, é extremamente original, e aí ela escreve muitas vezes sem fazer referências bibliográficas, é o estilo de escrita da Beatriz do Nascimento, e dentro da academia brasileira, né, você escrever sem citar as suas referências, né, isso é uma forma de deslegitimar o conhecimento produzido por quem não cita, né, os cânones, principalmente os cânones da historiografia nos temas que ela está debatendo. Mas o Alex Hatch diz que ela não cita esses autores, mas isso não quer dizer que ela está desconectada, que ela não conhece quem são esses autores, quais são os temas que eles debatem, como eles debatem, né? Isso demonstra que ela conhece todo esse debate e ela está se colocando nesse debate, trazendo a perspectiva dela, de uma intelectual negra, né, brasileira, que pensa sobre a questão do negro no Brasil, né? Então, aqui ele traz um rol de intelectuais com os quais a Beatriz do Nascimento, isso ele encontrou nos arquivos que ele percorreu, nos registros na biblioteca da Beatriz do Nascimento, ele traz esses intelectuais, Nina Rodrigues, Gilberto Freire, Arthur Ramos, Edson Carneiro, né, os africanos e afrodiaspóricos, como o Frantz Fanon, o Cheikh Anta Diop, né, os atores do materialismo dialético, como Marx, Lenin, Althusser, né, o Otaviano, Eduardo Galeano, Florestan Fernandes, né? Então, ela tem o domínio de todo esse debate, né? E é por isso mesmo que ela faz as críticas que ela faz, né? É por isso mesmo que ela traz a perspectiva que ela traz, né? As áreas e debates que ela se interessa, seus interesses priorizavam os estudos históricos e da cultura, adentrando pela antropologia, filosofia, psicologia e psicanálise, história da arte, literatura, cinema e mídia, e movimentos negros, escravidão, quilombos, relações raciais, né? Então, a gente percebe aí a Beatriz do Nascimento em movimento, né? Percebe-se que ela é uma intelectual em movimento, ela está sempre participando desses vários debates.
E aí o Alex Hatz, ele traz para a gente, no texto dele, algumas reflexões, né, sobre a trajetória de pessoas negras na academia. Uma dessas reflexões que ele traz, a partir da trajetória da Beatriz do Nascimento, é o tema da invisibilidade da intelectual negra dentro da academia, né? E essa invisibilidade, quando ele se pergunta como uma pessoa negra se torna uma intelectual no Brasil, como é que ela pode se tornar uma intelectual negra a partir dessa construção desse ambiente, né, que fecha as portas, que tenta impedir o nosso acesso dentro da academia brasileira, né? Então ele diz que essa invisibilidade, ela vem muito em razão das nossas produções e dos nossos modos de pensar, por exemplo, se darem por epistemologias outras diferentes daquelas epistemologias já consolidadas dentro da academia, né? E aí um tópico que ele traz é o chamado esquecimento do autor negro na academia brasileira e como é que se dá esse esquecimento. Não é que as pessoas não sabem da existência dele, mas é consciente, né, esse silenciamento, esse esquecimento, né, o que hoje a gente debate como epistemicídio, que é essa morte, né, epistêmica do conhecimento desses intelectuais negros. E uma das formas sutis ou escancaradas, né, sobre esse silenciamento é a chamada política de citações. A ausência nas bibliografias da disciplina, a baixa presença do homem e da mulher negra no corpo discente, eu acrescentei também no corpo docente. Isso é uma realidade que o Alex Hatz está debatendo lá em 2005, mas que a gente percebe isso ainda muito forte, né, na atualidade, porém eu percebo que o ingresso de pessoas negras, de jovens negros, cada vez mais nas universidades, a universidade se tornando um ambiente mais plural, mais diverso, a gente percebe também um tensionamento muito maior, né? Da mesma forma que você tem aqueles cânones ainda muito fortes dentro do campo disciplinar, né? Das áreas das humanidades, por exemplo, mas você tem, por outro lado, né, esses coletivos, esses estudantes, esses professores que são oriundos de pertencimentos outros, né, diferente daqueles que historicamente sempre estiveram dentro da academia e que começam a pressionar, né? E grupos como este aqui, extremamente importante para que o avanço, né, nessa política de visibilizar os intelectuais negros e trazê-los para o debate, são extremamente importantes. Bom, então, gente, só para concluir a minha reflexão, lá na obra As Mãos, uma história feita por mãos negras, né, eu só quero concluir com uma ideia trazida pelo Alex Hatz, quando ele diz o seguinte: audaciosa nas ideias, altiva na interlocução, quem teve o privilégio de assistir à célebre conferência de Beatriz Nascimento, na Quinzena do Negro, na USP, nunca vai se esquecer do quanto foi emblemática. Tomando emprestadas as palavras de Sueli Carneiro, lá estava ela, vestida de dourado, parecendo uma manifestação de Oxum em terra. O momento mágico de afirmação de uma mulher negra como sujeito do conhecimento sobre seu povo. Historiadora, professora, poeta e ativista, Beatriz deixou um legado intelectual múltiplo e profundo. Pensadora insurgente, à frente de seu tempo, dedicou-se a resgatar a história do negro no Brasil. Algo ainda a ser construído, ela defendia. Uma história negra, feita por pessoas negras, com o intuito de romper com 4 séculos de invisibilização numa sociedade da qual elas participaram em todos os níveis, né? E a Beatriz do Nascimento, ela continua viva, continua atual, e o legado dela certamente está sendo honrado por muitas e muitos intelectuais negros e negras que estão adentrando dentro da academia, né, que continuam fazendo o trabalho de tensionar esses campos disciplinares estabelecidos, né, e que construíram o negro como objeto e não como sujeito. Eu acredito que esse é o legado que a Beatriz do Nascimento deixa para a gente, né? Nos convidar, né, para participar desse debate, participar de forma qualitativa.
Essa minha contribuição, né? Obrigada. Excelente apresentação. Estamos todo mundo batendo palma para você aqui, Conceição, que foi estupenda, né? Eu vou pegar o gancho nas considerações que a Conceição fez, que foram assim, muito boas, muito completas e tudo mais, para falar sobre essa noção do eu sou atlântica, né? Não vou falar, não, porque ela também já deu conta disso, está muito bom. Eu vou focar num negócio, que é a história do quilombismo, né? Então, nós estamos aí num período muito chave, né, da história política brasileira, né? Se a gente olha, né, e todo o percurso, né, dessa história política, né, ela é uma história também ditada por padrões ocidentais desde sempre, né, até o modelo de escolha das instituições, né, públicas e privadas, da forma como se dá a Constituição do Estado, tudo isso copiado dos ocidentais, né? Então, é uma cultura brasileira extremamente ocidentalizada, né? Todos os seus aparelhos, sobretudo, acho que é uma coisa muito legal que a Conceição chamou a atenção e que está marcado na obra da Beatriz do Nascimento, essa cópia, né? Essa cópia dos ocidentais que está marcada na escrita, na forma como a gente escreve. A gente está o tempo todo pedindo benção, né? Estou pedindo benção para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E aí essa escrita da Beatriz mostra muito claramente assim, uma apropriação de uma sociedade da qual você faz parte. Então, você olha para essa sociedade e é a partir do olhar dessa sociedade que você dialoga, né? E não o contrário. Você traz as referências e olha para a sociedade, né? O contrário, você olha para a sociedade e a partir daquilo que você vê e compreende no território onde você está, você dialoga com outras pessoas e não cria camisa de força para poder dar conta daquela sociedade que não é uma sociedade ocidental, né? Então, isso está marcado na escrita dela e tudo mais, uma apropriação do discurso muito clara. Mas quando a Beatriz do Nascimento, lá na segunda parte do livro, né, vem trazendo a história do quilombismo, ela apresenta, né, uma vinculação da noção do quilombo ao continente africano, sobretudo a Angola, né, que o outro nome é Janja, né, Janja, e ela o que ela traz, quais são os valores, né? Eu vou ler um trechinho aqui desse texto dela, em que ela diz assim, na história da resistência ao colonialismo português em Angola, se destaca o modus operandi dos Imbagala, povo nômade que não plantavam nem criavam gado, viviam de saques e não criavam seus próprios filhos, que matavam ao nascer, pois impediam suas mobilidades e funcionamento, mas criavam os adolescentes das tribos que derrotavam. A circuncisão fazia parte do ritual de iniciação, como um rito de passagem, incorporando jovens de várias etnias na mesma sociedade guerreira. Daí surge o termo quilombo, como instituição de si, não é? Então, se passou pelo rito de passagem, você deixou de ser aquela constituição social, política, ideológica, e a partir do rito de passagem você assume outro tipo de constituição ideológica, social, né? Ancestral, né? daquele grupo. Então, a partir desse rito de, né, essa circuncisão, esse rito de passagem, várias etnias fazem parte dessa nova sociedade, né? Então, ela é a constituição de si mesma no processo do rito de passagem e também é uma constituição do grupo, né, dessa sociedade dos Imbagala. Outro significado estava representado pelo território ou campo de guerra, que denominava-se Janga. Ainda outro significado, como quilombo, dizia respeito ao local, à casa sagrada, onde processava-se o ritual de iniciação. Bom, eu vou parar aqui, ela vai trazer mais informações, mas
aí já tem uma outra perspectiva. Primeiro, como historiadora, ela vai recuperar o valor ancestral, histórico, de organização social, né? De Angola, né? Na figura desse grupo étnico, os Imbagala, e não adotar, né? O que frequentemente os historiadores fazem aqui no Brasil, nessa perspectiva de educação ocidental, adotar um termo de quilombo como lugar dos fugitivos, né, dos escravizados, que é um termo extremamente redutor. Então, o fato dela trazer esse valor, que é um valor ancestral, que é um valor, né, da transformação, do acolhimento do diferente, não é? Trazer essa história sem fazer apagamentos, né, coisa muito comum para os ocidentais e os ocidentalizados brasileiros, né, apagar pedaços da história que não ficam muito bonitinho na história, ela não faz isso, né, ela traz os imbagalas, matavam os próprios filhos, incorporavam os adolescentes de outras culturas. Isso é genial, né, porque a história está ali, quem somos nós, né, os sujeitos da história, para manipular e construir histórias, né? O Brasil é feito de histórias manipuladas, né? Verdadeiras mentiras que são contadas em diferentes níveis da educação brasileira, né? Por exemplo, o Brasil foi descoberto, houve uma independência, né? Nós estamos aí no ano do bicentenário da independência, e que independência? Se o Brasil é totalmente submisso, né? O representante maior bate continência aí para o hino do país norte-americano, né? Idolatra outra bandeira, toma posse no próprio território com uma outra bandeira e tudo mais. Então, qual foi a independência econômica, política, estrutural que o Brasil teve? Nenhuma, né? O Brasil é mais colonial do que qualquer outra colônia dominada pelos ocidentais, né? Então, ao fazer isso, ao romper com essa epistemologia, ao romper com esse modus operandi de construção histórica brasileira, ela não está mapeando a história, a nossa herança ancestral africana, muito pelo contrário, mas está recuperando valores nessa organização. E aí vem a percepção, que é algo que eu tinha comentado aí na última obra que a gente estudou aqui, né, nas reflexões coletivas que a gente está apresentando no PED, aqui no Decálogo, né, é a importância da leitura a partir do território onde você está e a partir da ancestralidade mais próxima. Então, isso é o pensamento negro brasileiro. Eu acho uma incoerência as pessoas que leram Angela Davis e nunca, ou Bell Hooks, mas nunca leram Lélia Gonzalez, muito menos Beatriz do Nascimento, nem Sueli Carneiro. Ou seja, tá vendo? Você continua, você se entende como negro, mas continua sendo ocidental, porque você vai buscar referência, você despreza as referências dos seus ancestrais mais próximos e vai buscar referências dos ocidentais, né? Então, você não entendeu nada. Né? E aí, quando a Beatriz do Nascimento traz essa história do quilombismo e recupera esses valores de reorganização social, imediatamente Abdias do Nascimento se inspira na reflexão do que ela fez e traz o quilombismo como uma organização social, não é? Como uma organização social outra que não a organização social que o status quo de cópia ocidental trouxe, né, copiando para o Brasil, que é essa democracia representativa. Se a gente incorpora o modelo de cultura ocidental, que é um modelo pautado na individualidade, no meu próprio desenvolvimento, na desqualificação das organizações baseadas na cooperação, né, na comunidade, né, como é que a gente se pensa como grupo. E não significa que pensar como grupo é negação da individualidade. É porque a individualidade, na perspectiva ocidental, sempre teve ligada, né, à ideia do acúmulo da propriedade, né, da tomada de propriedade daquilo que não lhe pertence, por exemplo, o próprio território ou a natureza, né? Quem somos nós como extensão da natureza, como natureza, para nos colocarmos na posição de proprietários da natureza, proprietários de território, né? Aí inventa, dentro da perspectiva do direito ocidental, um papelzinho em que diz isso aqui é meu.
Só que você morre e não leva para lugar nenhum. Então, aí você inventa que você tem que ser seu para você passar por herança. Então, você copia mais um outro papelzinho, inventa mais um outro papelzinho para dizer, bom, de mim passa para outra pessoa. Então, é um sistema completamente caduco, né? Então, e a ideia da harmonia no território, né? Nada é meu, tudo é nosso. Ubuntu, eu sou porque você existe, né? Então, o Abdias do Nascimento pega, né? Tá lá na revista Diaspórica, né? Afrodiaspórica, uma revista do Instituto de Pesquisa Negro, né? Ele ele pega essa reflexão da Beatriz do Nascimento e fala, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós temos uma estrutura outra de organização social, uma outra perspectiva de visão de mundo, uma outra compreensão do sujeito social aqui, ó, aqui dentro, que guarda a ancestralidade africana aqui dentro. Bom, a gente também tem as sociedades indígenas que também não têm essa perspectiva de proprietário de território, dono de território, meu direito a alguma coisa. Você tem direito de nada, né? Você é uma extensão da natureza, você não pode ser dono daquilo que permite a sua existência. Né? A natureza permite que você exista, permita que a sua espécie exista. Então, como é que você pode se arvorar a ser dono dela? Né? Uma incoerência em termos, né? Uma incoerência absurda e intransponível. E aí, o Abdias do Nascimento, inspirado aí pelos valores ancestrais de organização e de resistência, de uma organização social outra, que não essa copiada dos ocidentais, vem e propõe exatamente a desocidentalização da cultura brasileira, desocidentalização, sobretudo do negro brasileiro, para que ele consiga enxergar esse vínculo que a Beatriz do Nascimento está chamando a atenção do eu sou atlântica. Então, além de estar nesse território, precisar conhecer esse território onde eu estou, você também precisa conhecer a sua história, a sua memória, que te leva aonde? Que te leva à África, que te leva ao continente africano, né? Então, eu vou ler um outro trechinho aqui do texto Quilombismo, né, como organização do Abdias do Nascimento, que deixa muito clara essa vinculação de um pensamento ao outro, ou seja, da intelectualidade negra brasileira, né? Então, ele diz assim, é urgente a necessidade do negro brasileiro recuperar sua memória, sistematicamente agredida pela estrutura de dominação ocidental europeia há quase 500 anos. A memória dos afro-brasileiros, ao contrário do que afirmam certos historiadores convencionais de visão curta e superficial, entendimento, não se inicia com o tráfico negreiro e nem nos primórdios da escravização dos africanos no século XV. Em nosso país, a elite dominante sempre desenvolveu esforços para evitar ou impedir que o negro brasileiro, após a chamada abolição da escravatura, pudesse se identificar e ativamente assumir suas raízes étnicas, históricas e culturais. Com esta operação, tentando seccioná-lo do seu tronco familiar africano. O Brasil, como norma tradicional, ignorou o continente africano. A imigração massiva de europeus, subsidiada pelos cofres públicos, ocorrida daquela data em diante, fundamentou-se não só na intenção das classes dominantes em tornar a população do país cada vez mais branca, como também no propósito de erradicar da mente e do afeto dos descendentes, né, escravizados, a imagem da África, como lembrança positiva de nação, de pátria, de terra nativa. Por isso, o sistema educativo brasileiro nunca houve qualquer disciplina ensinando apreço, interesse ou respeito às culturas, artes, línguas, religiões, sistemas políticos, econômicos ou sociais de origem africana. Então, quando o Abdias está dizendo isso, é antes da instituição da 10.639 de 2003, que apesar de estar aí desde 2003, vamos observar se ela de fato está sendo implementada, se ela de fato mudou a história que está sendo contada dentro das salas de aula. Quem faz isso? Os intelectuais negros, não é? Então, brasileiros.
Então, vamos pensar primeiro no pensamento negro brasileiro, vamos conhecer Beatriz do Nascimento, vamos aprender a escrever como a Beatriz, vamos parar de pedir benção, não é? Aos ocidentais, vamos voltar para o nosso território, vamos recuperar os valores ancestrais históricos, não é? Do continente africano, dos diferentes países, das diferentes etnias do continente africano, porque é a ela que nós nos vinculamos. Somos todos atlânticos. Somos todos filhos desse Atlântico negreiro. Estamos por todos os lugares, não é? Mas se você não começa a conhecer o Brasil pelos intelectuais negros brasileiros, você não sabe nada do seu lugar. Você não sabe nada do seu território. E se você não sabe nada do seu território, a sua capacidade de entender os outros territórios é nula, não é? Então, reportando aí a uma consideração que a Conceição fez no início, né? Beatriz, né? Que traz luz, que traz felicidade, ela me traz felicidade, sim, porque a Beatriz, ela diz um norte, Beatriz, Neuza de Souza Santos, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, dizem que tipo de mulher negra eu quero ser, que tipo de docente universitário eu quero ser, que tipo de atuação eu quero ter nesse território, que é o território brasileiro, né? Então, essas são as minhas contribuições. Bem, continuando, a minha contribuição Beatriz, ela desafia o pensamento hegemônico, né, como já foi dito pela Adna, como foi dito pela Conceição, mesmo dentro do movimento negro, né, ela não tinha medo de polemizar. E isso me encoraja também, né, a tentar fazer o mesmo, a buscar fazer o mesmo, né? Essa referência dessas mulheres que também a Adna acabou de citar, incluindo essas mulheres que a Adna acabou de citar, e especificamente a Beatriz, me encoraja a fazer o mesmo. Então, tem 3 trechinhos que eu retirei de um dos artigos apresentados, né, no texto que nós estamos analisando hoje, que é: ao utilizar no início dessa exposição determinados termos entre aspas, aceitação, integração, igualdade, queríamos mostrar na prática como a ideologia de dominação representa nela mesma, através da linguagem, o preconceito, evidencia uma situação de fato, isto é, o racismo, a discriminação, a aceitação, a integração, a igualdade, são pontos de vista do dominador. Outro trecho. Torna-se ainda mais difícil a metodização deste estudo, pois impregnado de uma cultura em todos os sentidos branca e europeizada, se faz necessário perguntar-se a si próprio se determinados termos correspondem à sua perspectiva, se não são somente reflexos do preconceito, repetidos automaticamente sem nenhuma preocupação crítica. Último trechinho. Somos aceitos por quem? Para quê? O que muda ser aceito? O que é ser igual? A quem ser igual? É possível ser igual? Para que ser igual? Bem, normalmente falamos sobre a luta por direitos e nos concentramos nisso. Penso que existem conceitos como de inclusão que são profundamente problemáticos no sistema capitalista. Pensamos intensamente a dimensão objetiva, o do estar, acessar lugares, mas e como fica a dimensão do ser? O que sinto, o direito em ser sujeito de afeto, de sonhos, desejos, projetos. A aplicação correta e satisfatória da lei alterará essa dimensão do ser, de como a minha subjetividade é impactada, ou seja, como a minha subjetividade foi construída a partir das experiências vividas nesses
espaços de aceitação. Por isso, a lei, a pretensa reparação histórica, não nos garante, na minha perspectiva, vivências plenas, não nos garante a dignidade que merecemos. E ainda, coloca o branco como aquele que concede direitos e que precisa ser conscientizado para tal. Aqui eu coloco a perspectiva da questão da reparação histórica. No Brasil, de 2020, o termo reparação histórica foi usado pelo Ministério Público do Trabalho ao rejeitar denúncias feitas contra o programa de trainee exclusivo para profissionais negros do Magazine Luiza. Trata-se de uma ação afirmativa, aqui o Ministério Público falando, trata-se de uma ação afirmativa e um elemento de reparação histórica da exclusão da população negra do mercado de trabalho digno. A expressão também foi lembrada pelo Nubank, ao pedir desculpas por declarações da cofundadora do banco, Cristina Junqueira, no programa Roda Viva, consideradas racistas. Então, o banco, mediante aquela fala dela no programa, disse: erramos. A diversidade étnico-racial é um desafio muito maior e mais complexo do que imaginávamos. Vimos o quanto precisamos avançar, dentro e fora de casa, com uma agenda de reparação histórica e de combate ao racismo estrutural, declarou o banco em nota. Aí eu fico me perguntando, né? Reparar quer dizer consertar, corrigir, retratar-se, ressarcir, remediar. É possível reparar as mortes históricas e o genocídio das populações negras periféricas que acontecem cotidianamente ainda. É possível reparar mortes subjetivas que arrasam com a autoimagem, fragilizam e produzem insegurança? Eu peço reparação histórica a quem? Ao Estado burguês? Ao branco? Quem reparou a minha subjetividade adoecida e distorcida na adolescência? O branco? Foi ele quem gerou os meios para que eu tivesse a coragem de lutar pela minha sobrevivência, pela minha alegria, pela minha felicidade, pelos meus sonhos, pelos meus desejos, inclusive de afetos. Não. Ninguém me reparou. Fui eu mesma, com os meus, no interior da minha rede de proteção e dos meus laços afetivos. Sendo assim, o que me resta pedir aos brancos? Reflito, queremos ocupar os espaços, sim, mas não por concessão, mas pelo nosso direito de existir. Os espaços sociais também nos pertencem. E não precisamos conscientizar ninguém disso. A minha existência não depende da aceitação de ninguém. Acessaremos os espaços pela força dos nossos coletivos, do nosso grupo étnico organizado, e quem não gostar vai ter que se tratar. O Emicida tem uma frase em que ele diz: o racismo vai morrer gritando. Precisamos estabelecer um pacto de convivência ética a partir da demonstração do nosso poder, de nossa força enquanto grupo, enquanto coletivo, organizado e articulado. Não precisamos que nos deixem entrar, que nos incluam nos espaços, mas que nos respeitem por medo, consciência ou por amor. Seguiremos exigindo reparação histórica? Essa é a reflexão que eu gostaria que nós começássemos a desenvolver, porque eu penso que é hora de nos libertar definitivamente do outro
E eu não estou dizendo para abrir mão dos nossos direitos, mas, além dessa luta, estabelecemos outros caminhos para nos satisfazermos como seres humanos inteiros. Como reafirma Beatriz num de seus poemas, ninguém fará eu perder a ternura, como se os 4 besouros, geração da geração, voo de garças seguro, ninguém fará. Ninguém fará eu perder a doçura. Seiva de palma, plasma de coco, pêndulo em extensivo mar aberto, cavalo escamada em leito de rio. Ninguém me fará racista, haste seca, petrificada, sem veia, sem sangue quente, sem ritmo de corpo, dura, jamais fará que em mim exista câncer tão dilacerado. Esse é o poema Antirracismo, da Beatriz. E aqui eu finalizo a minha exposição. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu vou falar brevemente do processo que contemporaneamente chamamos de empoderamento e que eu vejo essa palavra sendo repetida muito bonita ou muito criticada, ou a mulher que está se empoderando, ela é muitas vezes vista como a mulher metida, que se acha arrogante, só que eu acho um processo muito doloroso, o processo de empoderamento, muito necessário. A construção do eu, da autoestima, do amor próprio, a subjetividade, né? Eu não me impor mais onde eu não sou aceita, onde eu não sou amada. E como que, principalmente a mulher negra, ela vem de um processo de muito longo até, um processo de sexualização, um processo de erotização, e como que hoje ainda é tão real e tão cruel as mazelas que a gente é obrigado a conviver, é obrigado a suportar, principalmente na nossa afetividade, nas nossas relações, nos nossos afetos. E aí eu deixo aberto a discussão sobre a questão do empoderamento mesmo, da afetividade, de como a gente se vê, de como a gente quer ser vista, de como a gente quer ser amada e assumida, e como que esse processo é cruel, é longo, é intenso, e ele faz parte da nossa construção como mulher negra e como ser humano. Minha contribuição. Então, pessoal, eu vou pegar o gancho aqui, né, do que a Margarete, né, acabou de trazer, em pleno 13 de maio, né, e a gente está aqui fazendo uma reflexão em cima das obras, né, da trajetória da Beatriz do Nascimento. É forte, o meu coração chega a querer sair assim do peito. E quando a Conceição trouxe todo o aparato, né, que envolve a vivência, sobretudo, né, da Beatriz, e a forma ainda, né, como ela ousou, né, estar, preencher, e para além de tudo isso, né, lutar por diversas coisas, e acaba que a gente finaliza com a contribuição da Margarete sobre essa questão do empoderamento. Eu fico daqui pensando o quanto que a Beatriz foi genial, o quanto que ela é genial, a grandeza da Beatriz está para além de todo e qualquer trabalho que nós hoje conseguiremos, né, encontrar dela. E aí, fazendo esse paralelo e tentando pensar no que eu poderia trazer hoje, né, para poder, quem ainda não teve contato, quem ainda não conhece um pouco mais da Beatriz, o quanto que é rico, o quanto que é gigantesco
os caminhos percorridos pela Beatriz, e mais do que isso, quanto que ela conseguiu contribuir por diversas formas, né? E eu fico daqui pensando como que uma mulher preta, ela fica assim, eu vou estudar isso, também eu vou falar do quilombismo, mas também eu vou trazer isso, aí eu vou trazer outro. E, por fim, eu trouxe muito a Beatriz, né? E ela foi, assim, um divisor de águas na minha vida, quando eu encontrei o texto dela, que fala a mulher negra e o mercado de trabalho, ainda pensando nos resquícios mesmo da escravidão e no quanto que a mulher negra ela dentro de uma estrutura de classes, né? Essa mulher ela estava ali subentendida como aquela que possui a maior desvantagem. Mas eu hoje não quero falar sobre isso, não quero falar sobre a mulher negra nessa, né? E esse texto dela que é fenomenal é a mulher negra no mercado de trabalho. Eu queria falar um pouco sobre o último trecho, o último texto dela, que está nesse livro, que é intitulado A Mulher Negra e o Amor. E, assim, trazendo um pouco do que a Margarete, né, colocou, essa questão do empoderamento e tudo, a Beatriz ela se pôs a pensar sobre algo que para nós é essencial, para nós, enquanto mulheres pretas e periféricas e outras, enfim. Como que aí ela começa esse texto falando assim, porque como é que das escolhas que nós tínhamos, nós escolhemos a opção do amor. Nós poderíamos escolher a opção sexual por diversos motivos, nós poderíamos escolher o caminho sexual, mas nós escolhemos o amor. Eu acho que essa é uma chave que começa a descortinar, né? E começa a pôr por terra toda e qualquer afirmação sobre a mulher, sobre onde que a mulher negra ela se encontra diante do amor e diante das questões sexuais e das relações heterossexuais que a envolve. E aí é muito pontual a forma como a Beatriz ela vai trazendo esse texto sobre a mulher negra e o amor, e assim ela vai tentando desmistificar mesmo, né, as condições que levam essa mulher a ser entendida como um corpo direcionado ao prazer. Por que esse corpo é direcionado ao prazer e não ao amor? E como é que nós, mulheres negras, visualizamos o amor dentro de tudo isso? Assim, esse texto ele chega para mim e no meu caminho, né, na dissertação, eu não tive o prazer de relê-lo como eu reli agora. E é muito forte quando ela diz que está classificamente, socialmente, politicamente e economicamente em desvantagem, ela traz em si uma bagagem forte para essas mulheres pretas. E traz uma bagagem que a silencia de toda forma. Mas ascender socialmente, politicamente e nessa mesma cadeia não quer dizer que essas mulheres elas vão conseguir esse parceiro, que é o parceiro para esse amor. E aí eu acho que é importante trazer, ela traz status como dominado e o status como dominante, e eu acho assim de muito forte. E aí eu me deparei com esse trecho que ela fala sobre a sociedade, e aí ela vai dizer que a construção psíquica forjada no embate entre sua individualidade e a pressão da discriminação racial muitas vezes surge como impedimento à atração discriminal racial. Muitas vezes, os habituados padrões formais da relação dual, temem a potência de uma mulher que ascende. Também essa mulher, por sua vez, acaba por rejeitar
todo e qualquer tipo de homem, masculinos, machos, já não aceitará uma dominação unilateral. Eu acho esse posicionamento da Beatriz extremamente forte, extremamente, assim, é dizer que, olha, numa sociedade como essa, quanto mais essa mulher ela busca se profissionalizar, quanto mais ela se especializa, mais ela vai estar sozinha, mais ela vai buscar essa solidão. E isso é de uma violência muito grande, porque é outra coisa que a Beatriz traz. A violência, ela nega, né? Ela está diretamente ligada à sua autoestima. Então, a violência, ela traz a negação da sua autoestima. E, assim, para quem não conhece esse texto, eu acho que é de fundamental importância trazer essas reflexões, entender um pouco, né, de todas as contribuições que a Beatriz traz e falar do amor, falar dessa mulher, né, dessa mulher guerreira que um dia estava assim empenhada em defender os seus, em defender as suas amigas, em defender as pessoas que ela ama, em justamente se posicionar perante o amor. O que é o amor para nós, mulheres? Qual a escolha que nós temos diante de tudo isso? Nós vamos nos especializar, nós vamos buscar, e para além de tudo isso, nós não buscaremos essa dominação unilateral. Nós estaremos para além das barreiras que estão sendo postas. Eu acho que a Beatriz está chamando a nossa atenção nesse sentido. Essas são as minhas contribuições, gente. Boa tarde a todos. Muitas questões me chamaram bastante atenção ao fazer a leitura da obra Eu Sou Atlântica. Mas uma questão, ela me chamou bastante atenção, que é a análise do filme Chica da Silva, dirigido por Cacá Diegues e lançado em 1976. E sobre essa obra, né, que a Beatriz Nascimento ela vai se posicionar em relação a essa obra de arte, descrevendo como que uma obra de arte ela pode ser tão eficaz na reprodução de estereótipos racialistas e sexistas. Ela fala que o filme ele só vem reforçar o estereótipo do negro passivo, do negro dócil, do negro incapaz intelectualmente, do negro que é dependente do branco para pensar. E no livro O Negro Brasileiro e o Cinema, do autor José Carlos Rodrigues, ele se propõe a abordar estereótipos raciais. Ele descreve isso ao falar sobre o filme Chica da Silva, né, reconhecendo o tratamento desumanizador que é dado a Chica da Silva, ela que é a personagem central dessa obra de arte. Ele fala que a imagem da Chica da Silva, no filme, ela se constitui como mero objeto sexual. E essa imagem, ela ainda é mais reforçada no filme, no momento, né, em que a Chica da Silva, ela teria, né, seduzido o milionário contratador de diamantes, José Fernandes de Oliveira. E essa imagem, né, da mulher negra, da mulher sensual, que foi consolidada no filme, né, mas que se de fato ela não se consolidou no filme, ao menos ela consegue continuar a disseminar estereótipos racialistas e sexistas em relação à mulher negra. E outra coisa que casa bem com essa ideia de mulher negra sensual é na fala onde, né, aonde que a escolha do homem ela é feita, né, por uma mulher negra. Abre aspas, ele fala assim: sua escolha por parte do homem passa pela crença de que seja mais erótica ou mais ardente sexualmente, e as demais crenças relacionadas, né, às características do seu físico. Entretanto,
Quando se trata de um relacionamento institucional, a discriminação étnica, ela funciona como um impedimento mais reforçado à medida que essa mulher ela alça uma posição de destaque social. E essa discriminação étnica e sexista, ela é bem perceptível na medida em que podemos constatar na leitura dessa obra que no âmbito acadêmico, aonde a Beatriz Nascimento ela se destaca muito, porém ela não foi considerada, né, uma autora acadêmica, né? Dessa maneira nós podemos notar o quanto que é grande a violência sofrida por uma mulher negra, sobretudo aqui, né, a gente falando, né, no âmbito acadêmico, e ressaltando que essa violência ela está em diversas estruturas da nossa sociedade. E assim eu vou encerrar a minha contribuição. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer agora a minha contribuição acerca da obra. E um capítulo bem interessante que eu vi do livro, ele é intitulado de Ceticismo, e ele vai dizer, né, dentre outras coisas, que o preconceito e a discriminação, ele se apresenta, né, com um conflito não manifesto. Ocorre, né, que efetivamente você tem mecanismos seletivos pelos quais a sociedade brasileira reduz, né, o espaço dedicado ao negro dentro da escala social. E muitas vezes, né, quando se questiona, né, a ausência do negro em posições de relevo social, é comum, né, que se dê exemplos ou que se mencione, por exemplo, jogadores de futebol como Pelé ou algum artista negro com boas condições financeiras, né, como o engodo, né, a manutenção dessa segregação do negro no mercado de trabalho e também nos ambientes acadêmicos. Além disso, como uma tentativa de justificar, né, a existência de uma grande maioria marginalizada de negros, a branquitude recorre também a uma explicação econômica, uma explicação de classe, e até mesmo, né, uma questão de herança escravagista, que, segundo eles, a branquitude faria do negro um sujeito ainda pouco preparado para poder integrar uma sociedade competitiva e capitalista. Agora, eu queria fazer uma citação da autora, que ela vai dizer o seguinte: nós, os negros, vamos acompanhando este poço de contradições e este emaranhado de sutilezas com uma visão bastante cética. Lá se vão 90 anos de abolição da escravatura, e não se consta que os imigrantes que vieram nos substituir na lavoura cafeira estivessem mais aptos a entrar numa sociedade capitalista do que nós. Por meio de que milagre essa situação ficou melhor do que a nossa? Se somos parte integrante de uma democracia racial, por que nossas oportunidades sociais são mínimas em comparação com os brancos? Aí ela vai dizer o seguinte: a resposta nos parece clara. Esbarramos com um total despreparo para enfrentar os problemas advindos da prática da discriminação. Despreparo cuja origem está principalmente na falta de oportunidades no terreno da educação, o que reduz a nossa capacidade de organização em torno do objetivo comum. Esta impotência parece legitimar uma crença num sistema de relações raciais pacífico, reforçando a ideologia de democracia racial. E assim eu encerro minha contribuição. Boa tarde a todos. Sobre essa obra, gostaria de destacar aqui na primeira parte, né, isso fica muito explícito, como que a vida e obra da Beatriz, né, sendo intelectual e militante, são indissociáveis, né, a produção dela e a vida dela enquanto militante, né? Na primeira parte, acho que isso fica bem explícito para a gente. Isso também fica evidente, né, assistindo também o documentário Ori, que foi dirigido pela Raquel Gerber e narrado pela própria Beatriz. Isso dá para a gente ver como que é entrelaçado essas duas passagens, né? E que é um forte diálogo também com outras obras intelectuais, né? Principalmente a Neuza Santos Souza. No artigo dela, Por uma História do Homem Negro, gostaria de destacar uma parte aqui, que ela, citando a Beatriz. Entretanto, ultimamente tem havido por parte dos intelectuais e artistas, principalmente, uma nova mistificação
baseada na teoria contrária, mas que demonstra um preconceito racial talvez mais perigoso. Uma das piores agressões que sofri nesse nível foi por parte de um intelectual branco. Disse-me ele que era mais preto do que eu por ter escrito um trabalho sobre religião afro-brasileira, enquanto eu não usava cabelo afro nem frequentava o candomblé. Essa passagem é muito interessante, a gente vê durante o livro que a Beatriz ficou muito incomodada com isso, né? E como que isso impactou ela, que ela fala que ela nem sabe a que corrente pertence esse tipo de preconceito, né? Isso é interessante porque a gente vê como que tem uma expectativa de performance de negritude das pessoas também, né? Principalmente pela parte dos brancos. Dos negros também, o saída dos brancos. E isso eu, como servidor da UFBJM e participante de organização de bancas de identificação, né, vivi um episódio parecido com esse. Numa das discussões que a gente estava tendo sobre a formação das comissões, um servidor tinha falado que, durante a avaliação, né, dos candidatos cotistas, de repente ia aparecer lá pessoas negras que ouviam rock, alguma coisa assim, isso querendo mostrar, denotar um certo embranquecimento dessas pessoas, né? Mas o que ficou evidente para mim disso é que, apesar de ser uma pessoa que também tem um certo letramento racial, como que a gente carrega isso também e essa expectativa de performance de negritude, né? Porque quando a gente pensa em uma pessoa que trata da questão racial, a gente sempre pensa numa pessoa com roupas étnicas, aí bastante aspas nisso também, porque o terno também é uma roupa étnica, né, como diz o Silvio Almeida, mas a gente vê como que mesmo as pessoas negras também carregam isso com elas, né, e essa expectativa de performance de negritude. Aí só queria trazer isso aqui para a gente refletir um pouco sobre isso, né, que a gente vê também que o estudo da questão racial, ele não necessariamente tem que estar ligado a uma estética que é dada, né, muitas vezes pela branquitude, né? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Boa tarde. A minha contribuição, né, sobre essa importante obra, né, da Beatriz, ela realmente revoluciona aí o mundo acadêmico, com a crítica, né, da própria academia, que tem seus muros e não estudava a questão racial, né, do ponto de vista acadêmico, científico, né? Mas o que me chamou muita atenção nessa obra é quando o Alex, ele faz o comentário, né, sobre a obra dela, quando ele trabalha a questão dos mecanismos do racismo e a pessoa negra. Aí ele traz que a Beatriz destrincha os mecanismos racistas no cotidiano, com destaque para as relações interpessoais, a vida profissional e, em especial, a acadêmica. E depois, um pouco mais adiante, ele traz, fazendo um comentário da obra dela, dizendo que uma das dimensões, né, dessa questão do racismo, porque o racismo é uma experiência que retira o sujeito de si mesmo. Eu fiquei pensando nessa parte da obra, né, como que é isso? O racismo retira o sujeito de si mesmo. Não podemos ter uma identidade negra. E essa perversidade do racismo que trabalha dos textos dela, eu vejo como uma das maiores dificuldades nossa no Brasil para fazer a leitura da questão racial. E passa por todas essas questões e para muitas pessoas brancas, né, que não existe o racismo, que ninguém é negro, ou quem é negro no Brasil, e também para nós negros, para o próprio negro, porque se sai de si mesmo, né, retira-se da condição, de todas as condições
né, seja física, culturais, todas as dimensões do ser, foi preciso ser negado por causa de um processo do racismo, da escravidão, hoje do racismo estrutural. Eu acho que é um conflito muito grande, né? É um conflito muito grande. E, às vezes, lendo essa obra, me fez pensar e também considerar, né? Olha, nós estudamos a temática racial, nós estamos dentro da academia, nós podemos ler determinados autores que muita gente, no seu cotidiano, não tem esse acesso. Então, isso é muito difícil para as pessoas, né, comum para a população, de se assumir, né, enquanto negro, dada a perversidade do racismo que faz com que a gente negue-se a si mesmo. Às vezes a gente, no âmbito familiar, ali as pessoas se consideram, quando chegar no trabalho, a gente vai ver o colega negar, né? Vai negar-se a si mesmo, vai negar-se questões da nossa cultura, né? Então, assim, eu fiquei pensando como que ela foi profunda na sua escrita e na sua observação, na sua sensibilidade acadêmica, e é isso que nós ainda lutamos até hoje, né? Que o racismo é uma experiência mesmo que retira o sujeito de si mesmo, e retira e continua retirando, né? Então, assim, me fez refletir muito quando o Alex faz esse comentário da obra dele, e como que ainda hoje a gente encontra-se nesse processo, né? Aí nós temos diversos mecanismos que fazem com que retire, né? Nós temos mecanismos de controle social, né, da parte do direito, das estruturas, das instituições, nós temos aí das religiões e das igrejas, né? Nós temos do mercado financeiro. Então, todos esses mecanismos nos impedem de se assumir, de se aceitar, de construir outras narrativas e de romper os muros. Não é muito fácil romper muros, né? Romper, criar pontes para a gente construir e se colocar enquanto ser negro, enquanto mulher, enquanto homem negro, enquanto acadêmico, enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Então, eu vi nessa leitura que o Alex faz das obras de Beatriz uma grande oportunidade para nós construir, conforme a Conceição e outros colegas já colocaram aí, outras narrativas, outras possibilidades de nos colocar, né, no mundo, né, de nos colocar, de nos estar aqui inteiro, né, como vindos, né, de um continente, mãe, de África, que a gente possa estar inteiro, né? O maior desafio nosso é isso, né? Estar inteiro como nós somos, né? E que foi todo esse processo de escravidão, né? Da colonização e agora, né, atualmente do racismo estrutural, isso nos fragmenta, né? Muitas vezes isso nos fragmenta. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro para conseguir manter-se caminhando, né? Então, essas são as minhas contribuições referente a essa importante obra, né? Esse importante livro, que é do professor Alex Hart, ele estudando aí os textos da Beatriz. Muito obrigada. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Decálogo do NUPET. Eu agradeço a você que acompanhou até aqui.
Mas antes de sair, eu queria trazer uma pequena palavrinha da Beatriz do Nascimento que marcou muito a minha trajetória. Eu sou preta, penso e sinto assim. Simples. Para a gente poder conseguir se descolonizar, a gente precisa questionar o que nós somos. E ao questionar o que nós somos, a gente consegue lançar luz aonde estamos. O debate sobre territorialidades, que está sentado na geografia, tem uma contribuição muito grande da maneira como a Beatriz do Nascimento pensa. Essa pessoa, que ainda é pouco conhecida, tanto no movimento social negro como também na academia, e a sua trajetória mostra o porquê disso, foi tirada da sua vida muito cedo, e não conseguiu desenvolver todos os seus pensamentos, pelo fato de terem pouco tempo, mas que ainda assim deixou uma contribuição muito grande para nós pensarmos e repensarmos o que nós queremos ser e como queremos ser. Se eu sou preto e por isso eu penso e sinto dessa forma, não tem como ser isentos nas nossas pesquisas, nas nossas análises, nas nossas reflexões, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de se doar, na nossa maneira de sentir as coisas. Essa é uma das contribuições que fica dessa intelectual, pensadora, ativista, que contribuiu muito para a população negra brasileira, mas também para a população negra da diáspora africana, e a gente recomenda a leitura dos seus textos, seja em Eu Sou Atlântica, seja nos seus textos que estão aí distribuídos aí na sua atividade, no seu ativismo político. Queremos convidar a vocês a acompanhar o próximo episódio do NUPED, onde a gente vai discutir Sueli Carneiro, em racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. Vem com a gente e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A do P.